queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal. Hoje, dicas do professor, sejam bem-vindos aí, dicas do mestre, como foi batizado aí o quadro, o programa, a bordo da Asa Branca, Scania T112H, ouçam aí. Vamos falar um pouquinho de painel com vocês. Painel, assunto interessante. Vou virar a câmera para vocês verem aqui. Muito bem, meus amigos. O carro já deu uma voltinha, já funcionei, dei uma volta. Vamos afogar, parar o motor. Aqui a parada do motor, para quem não está ciente. Paramos aqui. Desligamos a chave aqui, aí vai. Muito bem. Só para vocês verem novamente aí a movimentação do painel como tá vendo? Ó, tá vendo? Então a gente tem ali alguma reação, inclusive no ponteiro de combustível, mas o nosso painel está bem quebrado, tá? O nosso painel está com problema. Esse aqui é um dos principais fatores aí para nós agora podemos iniciar o trabalho de restauração, de deixar esse caminhão, a nosso ver, como ele tem que ser, né? Como ele tem que ser. Bom, as questões aqui, dicas do professor, etc. Esse vídeo, claro, alguns vídeos terminam se confundindo, né? Se esse vídeo é dicas do mestre ou se esse vídeo é um vídeo da Asa Branca, não tem problema, a gente vai soltando ele de acordo aí com a necessidade. Desse lado aqui, vocês vejam que nós temos só aqui que ainda tem resquício de um símbolo de luz, né? Aqui em cima tem esse botãozinho que tá... É um botão de 3 posições, uma chave de 3 posições. Não faço ideia para que ele foi usado, né? Aqui tem um outro botão também extra que foi colocado, só que quando a gente puxa ele sai o acabamento junto, né? Aqui tem um botão quebrado, velho, mas talvez até funcione. E esse daqui deve estar queimado porque ele nem abre, nem liga. Aqui está funcionando lanterna, farol, sem novidade nenhuma. Funciona normalmente. Mas onde está a dica? Qual é a dica? Bom, eu tentei até... Chegou a mim um vídeo pelo Facebook, perdão. Se tivesse vindo pelo YouTube, eu conseguiria as imagens. Ainda vou tentar mais uma vez. Talvez eu até consiga. Se eu conseguir, vai aparecer para vocês. Se não aparecer, porque eu não consegui mesmo. Um painel desse daqui, da linha 2, ou seja, 112, 142... da linha 2 dos scanners exportados para a Inglaterra. E aí tem uma questão interessante. A hora que aparece aqui o painel é todo diferente, tá? Em que sentido? Os relógios, etc., estão na mesma posição. Porém, ao invés de usarem os símbolos que vocês estão habituados a ver aqui no Brasil, está escrito ali Air 1, Air 2, ou seja, Ar 1, Ar 2, Fuel e assim por diante. E por que isso? Então por isso que esse vídeo é um vídeo dedicado a dicas do mestre. Deixa eu virar aqui para a gente conversar. Esse vídeo é para ser um daqueles vídeos de explicações, curiosidades, talvez quem não sabia disso, quem nunca nem imaginou, né? São questões aí da indústria automobilística, tá? Curiosidades. A gente vai colecionando aí também coisas que vai vendo em rede social, tal, a gente comenta, né? Bom, vamos começar pela questão aqui que nos assola, né? Por que que nesse carro você tem esses símbolos que se tornaram símbolos internacionais? E no outro estava escrito em inglês. Porque americanos e britânicos são os únicos povos que insistiram em escrever nome de coisas no painel.
escrever o nome das coisas no painel. Os carros europeus, veículos europeus, no modo geral, né, caminhões, etc., usam símbolos. Símbolos. Por que usa símbolo? Porque o veículo é produzido na Suécia e é vendido na Suécia, é vendido na Noruega, é vendido na Finlândia, é vendido na Rússia, é vendido na Polônia, na Alemanha, na Itália, na França. Bom, vocês entenderam a ideia. Pessoas com línguas, muitas línguas diferentes, usam o mesmo veículo. Se eles fossem preparar o veículo para cada uma dessas línguas, imagine o gasto que teria e o veículo não ia dar certo, porque às vezes a pessoa está em região de fronteira, então o carro está à venda na França, mas quem vai comprar vai usar o carro na Espanha, o carro está à venda na Áustria, mas quem vai usar está na Itália, então não funcionaria, tá? Vocês vejam que interessante, e o painel do CMA, ele é todo escrito em português, porque é um veículo que não teve essa preocupação, digamos assim, né? Ele não foi projetado para ser vendido internacionalmente, foi projetado para atender exclusivamente a aviação cometa. Então, só vinha escrito em português e acabou, né? Tanto as luzes piloto quanto os manômetros do painel, né? Os reloginhos. Aqui, no caso do nosso Scania, né, do 112, ele é do mercado internacional. O Brasil seguiu esse padrão. O Brasil seguiu esse mesmo padrão que a Europa. Vocês podem perceber. Se vocês olharem até veículos mais antigos, né, eles seguem também essa mesma situação. Os carros de origem americana, né, eles tendiam, houve uma época no Brasil que ficou meio dividido isso daí, né, anos 70, né, então se eu pegar uma C10, por exemplo, tá lá, Kombi e Temp, né, que era combustível e temperatura, né, para os manômetros ali do painel, né, Kombi e Temp, né, mas de um modo geral, são símbolos, especialmente a partir dos anos 80, passam a ser símbolos, e hoje em dia ninguém esperava, acredito eu que ninguém esperava, né, porque só vinha da Ásia o Toyota, né, só tinha Toyota, Jeep Toyota que vinha da Ásia. Agora, hoje em dia, o número de veículos asiáticos é muito grande, né, o número de veículos asiáticos é enorme. Então, imaginem só também carros asiáticos passando por essa situação, né? Então aí que a gente ia ficar louco mesmo, né? Então não seria o caso. Cada veículo com a sua língua materna, mas os símbolos são todos, absolutamente todos eles, os símbolos são internacionais, tá bom? Internacionais. Os outros assuntos que eu estava lembrando aqui quando eu comecei a falar com vocês, foi a respeito do Ford Cargo. Um dia desse eu vi um comentário aí, um dos grupos de Ford Cargo, alguém falando, os primeiros saíam com o velocímetro em quilômetros por fora e em milhas por dentro. Foram os primeiros, o nosso aqui era 92 e era desse jeito, tá? Tinha milhas por dentro. Por quê? Porque é um veículo feito para o mercado europeu, né? Ele foi um projeto em inglês, o Ford Cargo. Então ele tinha por fora em branco quilômetros e por dentro em azul milhas, né? Na Inglaterra é muito comum você alugar um carro ou ter um carro, né, para quem mora lá, que ele está em quilômetros e milhas ao mesmo tempo, né? A gente acostumado a dirigir na Europa não se assusta com a questão de estar em milhas, né? Quem não está acostumado pega estrada, aparece lá, sei lá, 52 milhas, né? Nossa, não chega nunca, porque na sua cabeça 52 km, quem está acostumado de estrada já tem um padrão do que são 52 km, né? 52 milhas vai dar um pouco mais, tá? Isso foi uma situação aí que apareceu. E outra coisa assim histórica também, que foi o tempo que fez acontecer, foi um dia desses aí que alguém fez comentários sobre os veículos automáticos, né? E a gente eu falei sobre os carros automáticos no pós-guerra, né? Que eles surgiram no pós-guerra para atender ao público que
mutilado, né? Mutilado da guerra, que não conseguia dirigir um veículo. Mas surgiu uma outra questão um dia desses. Eles estavam falando sobre, em um desses grupos aí de automóveis brasileiros, tal, falando sobre a questão de um ano aí, de um Monza, que saiu um modelo já em maio, saiu o modelo do ano seguinte, né? Essa questão do mês de maio, ser normalmente de maio para junho, quando sai, a maioria dos carros sai o modelo do ano seguinte, isso também tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, né? A última série de carro americano antes de parar a produção, para quem não sabe, parou a produção, o mundo parou, né, durante a Segunda Guerra Mundial, foi em 41. E aí parou, né? Parou a produção porque todas as empresas norte-americanas passaram a trabalhar para produzir coisas para a guerra, né? Então, ou estava produzindo ogivas, ou estava produzindo mina terrestre, ou estava produzindo o recém-inventado GP, de GP, General Purpose Vehicle, de 1/4 de tonelada, que veio depois a ser chamado de Jeep, né? Como vocês conhecem, né? O Jeep, tal qual vocês conhecem, é proveniente da expressão GP, né? General Purpose, que foi um veículo preparado para a guerra, inclusive preparado para ser montado rapidamente. Ele era, em alguns casos, ele era desembarcado dentro de uma caixa, encaixotado, jogava de paraquedas, e lá embaixo as tropas abriam a caixa, montavam o veículo e conseguiam sair andando com ele, né? Isso foi muito usado. Então, no decorrer da guerra foi assim. Para quem não é familiarizado com as datas da Segunda Guerra Mundial, no dia 8 de maio de 1945, na Europa, foi declarado que a guerra tinha acabado, né? Porque o movimento nazista se rendeu, né? Aí restam dúvidas se Hitler morreu ou não morreu, se ele fugiu ou não fugiu, como que foi a história. Mas enfim, acabou a guerra, dia 8 de maio. E então as coisas começaram a querer voltar à normalidade, quiseram voltar à normalidade. Quando as coisas começaram a querer voltar à normalidade, a primeira coisa que fizeram foi produzir novos carros. Mas o ano de 1945, por ser um ano ainda de guerra, ninguém quis produzir veículos com o ano de 1945. 1945 foi visto como um ano ruim ainda. Então, os veículos já saíram modelo, todos eles modelo 46. E a partir daí, criou-se esse padrão de que em maio para junho é que sai o modelo do ano seguinte, tá bom? Ano seguinte. Claro que, na verdade, só um pouquinho mais de história rapidamente, infelizmente, por questões culturais, o Japão insistiu em permanecer em guerra por mais 3 meses, e a única maneira da guerra realmente de se conquistar a paz de vez, a única maneira foi detonando 2 bombas de efeito atômico nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Aí, a partir daí, os japoneses aceitaram se render, né? Mas o então imperador Hirohito não aceitava se render. Por isso que os americanos foram obrigados a soltar essas 2 bombas para com isso conquistar a paz. Uma pena que muitos civis foram, a maioria, né, foram civis que foram os vitimados, mas é uma frase que não é minha, guerra é guerra, né? Tá bom? E então, esse foi o período, né? Muita inovação tecnológica, né? Carro automático, né? E assim por diante. Já falamos sobre isso aí em outro vídeo, mas é sempre bom a gente lembrar, porque uma coisa puxa a outra. Estamos falando de Europa, tudo mais, então esses veículos aqui, eles seguem esse padrão europeu, tá bom? Cada coisa tem sua história. Você pega um caminhão americano, aqui é um monte de nomezinho, né? Um monte de botãozinho, tudo com um monte de nome, né? Aqueles painéis de Peterbilt, de Kenworth, de... ajuda aí, Mack, ajuda aí. Falei Peterbilt, falei Kenworth, falei Mack, nossa, são tantos, né? Agora até foge. Né? Claro que tem muitos outros caminhões americanos importantes, mas tá batendo esses daqui agora de cara, tá bom? Eu sou muito fã de Kenworth, na verdade, motor Caterpillar com caixa Eaton Fuller de 18 marchas, aí é meu número, é o que eu gosto.
tá bom? Deixa eu virar aqui mais uma vez para dar mais um tchan aqui no painel com vocês. Bom, vamos levantar o vidro. Olha lá. Pronto, vidro levantado, carro desligado, em ponto morto, em neutro, freio estacionário aplicado, e é isso aí, tá? Ali o tacógrafo, né? Tachograph, tá ali e pronto. Hoje foi um vídeo aí, dicas do mestre, fazendo explicações. Usamos aqui a 112 para isso. Mas se Deus quiser, em breve teremos aí um vídeo arrumando esse painel. Esse painel aqui é uma das coisas que me incomoda bastante. Eu gosto muito de painel bem arrumado. E até também por segurança, né? Pra gente ter um painel que informe melhor as coisas para nós. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela paciência. Muito obrigado por acompanharem as nossas histórias. Tá certo? E logo estamos de volta. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.